people, hi students, hi everybody. How are you today? Are you fine? I hope so. Bem pessoal, hoje é dia de revisão, ok? Então, prestem bem atenção e aproveitem ao máximo a nossa revisão. Vamos a ela. Simple past to be. O passado simples do verbo to be, do verbo ser ou estar. Ok? Então temos aqui a forma afirmativa, a negativa e a interrogativa. O simple past, também chamado de past simple, passado simples, é um dos tempos verbais do inglês. Ele é equivalente ao passado simples na língua portuguesa. Quando usar? O simple past é usado para indicar ações passadas, já concluídas, ou seja, para falar de fatos que já aconteceram, que começaram e terminaram no passado. Verb to be in the past equivale tanto ao pretérito perfeito quanto ao pretérito imperfeito de ser e estar na língua portuguesa. Olha só que interessante, né? A equivalência do tempo verbal em inglês e português. O verbo to be é definitivamente um dos principais verbos da língua inglesa, pois corresponde ao verbo ser e estar em português. E ainda pode funcionar como verbo auxiliar em outros tempos verbais, como o presente contínuo ou passado contínuo, entre outros. Nos tópicos seguintes abordaremos as principais regras do verbo to be no passado, em sua forma afirmativa, negativa e interrogativa. Be ready. Verb to be in the past. Principais regras. O pretérito do verbo to be tem algumas semelhanças com o presente. Primeiramente, destaca-se que o verbo to be possui uma forma irregular. No presente temos as formas am, is, are. No passado, was e were, ou seja, apenas duas formas. Ok? Ele vai variar apenas nessas duas formas aqui para todos os pronomes, como veremos a seguir. Em segundo lugar, ele não é acompanhado pelo verbo auxiliar did, utilizado no passado simples em frases interrogativas e negativas, como ocorre com os demais verbos. Por último, o verbo to be não pode se contrair na forma afirmativa, apenas na forma negativa, com o advérbio não. Por exemplo, Sheila was at home yesterday. Sheila estava em casa ontem. Sheila wasn't é a forma abreviada de was not at home yesterday. Sheila não estava em casa ontem. Was Sheila at home yesterday? Sheila estava em casa ontem, que é a forma interrogativa, ok? Vamos ver mais aqui. Verbo to be in the past, forma afirmativa. Como apontamos anteriormente, o verbo to be em uma frase afirmativa tem uma forma irregular, was, were. Observe a tabela a seguir. Affirmative examples. Então aqui você tem a conjugação do verbo e do lado direito alguns exemplos, ok? Para o pronome I, a forma é was, vai ficar I was. Um exemplo, I was late,
Eu estava atrasado. You. Para o you você tem were. You were. You were at my party. Você estava na minha festa. Terceira pessoa do singular, he. He was. Ele estava. He was a student. Ele era um aluno. Ou seja, he was, ele era ou ele estava. She was. Ela era, ela estava. She was at school. Ela estava na escola. It was. Ele, isso, estava. Ele, isso, era. It was a different day. Foi um dia diferente. We were. Nós éramos, nós estávamos. We were married. Nós éramos casados. You were é a repetição do you, só que aqui no plural, ok? Vocês eram, vocês estavam. You were my friends. Vocês eram meus amigos ou amigas. They were. Eles ou elas eram ou eles ou elas estavam. They were my neighbors. Eles eram meus vizinhos. Agora aqui a forma negativa. Na forma negativa, o verbo to be pode ser contraído com o not. Lembre-se que não utilizamos o auxiliar did. Observe a tabela a seguir. Negative examples. Negativo, exemplos. I was not. Abreviado vai ficar wasn't. I wasn't late. Eu não estava atrasado. You were not. Abreviado vai ficar weren't. You weren't at my party. Você não estava na minha festa. He was not. Vai ficar he wasn't. He wasn't a student. Ele não era um aluno. She was not. Vai ficar wasn't. She wasn't. She wasn't at school. Ela não estava na escola. It was not, wasn't. It wasn't a different day. Não foi um dia diferente. We were not. Weren't. We weren't married. Nós não éramos casados. You were not. Weren't. You weren't my friends. Vocês não eram meus amigos. They were not. Weren't. They weren't my neighbors. Eles não eram meus vizinhos. E por fim aqui a forma interrogativa. Verbo to be in the past. Forma interrogativa. Para fazer uma pergunta com o verbo to be no passado, precisamos inverter a ordem da frase afirmativa. Ou seja, o verbo vem antes do sujeito. Observe a seguinte tabela. Was I late? Eu estava atrasado. Were you at my party? Você estava na minha festa. Was he a student? Ele era um aluno. Was she at school? Ele estava na escola. Was it a different day? E assim sucessivamente, ok? Tem que estar bem atento a esse detalhe. Para fazer a interrogativa, você vai começar a frase com o verbo, com a forma do passado. Você vai começar a frase
com to be no passado e em seguida você vai colocar o pronome e depois o complemento, ok? Quarta questão. Look at the previous image and complete the sentence using was not, were or were not. Havia, estava, não havia, não estava. E aqui a forma do plural. Letra A. Harry. Se eu estou falando do Harry, eu estou falando dele. Então aqui substituindo o pronome é he. E para he, a forma no passado do to be é was. He was. Harry was happy. O Harry estava feliz. Letra B. His suitcase was not closed. Ou seja, a mala dele não estava fechada. Olha ela aberta aqui. Ok? His book was not on the floor. O livro dele não estava no chão, estava sobre a mesa. Letra D. An envelope was on his bed. O envelope estava na sua cama. Quinta questão. Complete the question using was or were. Ou seja, é só lembrar a conjugação do to be no passado para resolver essa questão aqui. Vamos lá. Só que agora é a forma interrogativa. Todas as frases são perguntas. Então, it's a birthday party. Se o pronome é it, logo a forma é was. Was it a birthday party? Havia uma festa de aniversário? Where were his friends? Ou seja, friends plural, amigos. Então aqui é o were. Onde estavam seus amigos? Letra C. He alone. Se é he, a forma para he é was. Was he alone? Ele estava sozinho? Letra D. His friends hiding. Seus amigos escondidos. Were his friends hiding? Estavam seus amigos escondidos? The dogs outside. Plural de novo, the dogs. Então aqui a forma é were. Were the dogs outside? E a última letra F. Bob at school yesterday. Se é Bob, o pronome aqui é he. E a forma então é was. Was Bob at school yesterday? Bob estava na escola ontem. Vamos ler aqui, leiam comigo. Diz assim: A deer is a youth who lost his parents when he was 13 years old, following an attack by rebel arms. A deer was enlisted by force. He really didn't have a choice. However, after spending time with all the other rebels, A deer became convinced that it was the fault of existing government that his parents and his brother were dead. 2 months ago, the group of child soldiers that he belonged to was captured. At first, A deer was outtrained, but he began to see life from a completely different angle. Tomorrow, he will start a training program that will equip him for a job. Então vamos à tradução. Diz assim: A deer é um jovem que perdeu os pais aos 13 anos de idade, após um ataque do exército rebelde. A deer foi alistado à força. Ele realmente não tinha escolha. No entanto, depois
de passar um tempo com todos os outros rebeldes, Adir convenceu-se de que era culpa do governo existente que seus pais e seu irmão estivessem mortos. 2 meses atrás, o grupo de crianças soldados a que pertencia foi capturado. No início, Adir ficou indignado, mas ele começou a ver a vida de um outro ângulo, completamente diferente. Amanhã, ele iniciará um programa de treinamento que o equipará para o trabalho. Ok? Verbs são verbos auxiliares que complementam ou alteram o sentido do verbo principal. 2 dos mais usados e que geram dúvidas em quem está estudando são may e might. Neste vídeo você vai entender a diferença e conferir alguns exemplos de aplicação. Veja! Vamos começar pelo may. Este modal verb é usado para pedir permissão e também falar sobre a possibilidade de um acontecimento ou de se fazer alguma coisa. Ele é aplicado quando não se tem certeza sobre algo, no presente e no futuro. Observe os exemplos. Permissão. May I come in? Excuse me, may I talk to you? Possibilidade. I may go to your dinner. Where is Joanna? She may be in her bedroom. O might é parecido com o may, porém é usado de maneira mais formal e para ações que têm pouca possibilidade de acontecer. Ele também pode ser aplicado para fazer pedidos ou sugestões educadamente. Veja as frases a seguir. It might rain next week. He might not be interested. I don't know what I'm going to do this weekend. I might go to the park. Politeness pode ser entendido como gentileza, boas maneiras, educação, polidez. Alright? Diz assim: In this dictionary, the label politeness indicates that you use words or expression in order to show good manners and to avoid upsetting or embarrassing people. An example of an expression with this label is would you mind? Então está dizendo o seguinte, ó. Nesse dicionário, o verbete, o rótulo politeness, gentileza, educação, indica que você usa a palavra ou expressão para mostrar boas maneiras e para evitar aborrecer ou embaraçar as pessoas. Um exemplo de uma expressão com este rótulo é would you mind? Ou seja, você se importaria? Olha que expressão de educação, né, de boas maneiras. Você se importaria? Aí nós temos aqui, ó, alguns exemplos de comportamentos. Vamos analisar e conferir aqui as respostas que estão descritas aqui, ó, em 2 colunas, certo? Letra A. Sneezing on people. Sneezing on people. Ó, letra A. Espirrar nas pessoas. O que você acha aqui? Quer saber sua opinião? É um comportamento polido, adequado, educado? Aí se você acha que é, você marca aqui. E se você acha que não é, ó, deixa em branco como já está em branco. Ou seja, não é educado fazer isso, espirrar nas pessoas. Letra B. Olha só.
Covering your mouth when you cough. Então, cobrir a boca quando você tosse. Então, está marcado, é um sinal de boa educação, melhor do que tossir nas pessoas. Letra C é o burping. O burping está aqui, ó, é o arroto. Está arrotando aqui bem à vontade na frente da garota. Não é exemplo de boa educação. Say mean things. Say mean things, a letra D. Ó, dizer coisas ruins, chamar palavrões, etc. Say mean things, ok? Não é um exemplo também de educação. Letra E, remembering to say thank you. É esse caso aqui. Lembrar de dizer obrigado, ser grato, né? A uma boa ação, a uma gentileza. Isso, com certeza, é exemplo de boa educação. Está marcado aqui. Letra F, littering. Ó, o garoto jogando lixo na rua. Falta de educação. Deixa em branco. Letra G, chewing gum and blowing bubbles. É essa situação aqui do garotinho fazendo a bola de chiclete. Também não é educado fazer isso. Letra H, saying yuck at dinner time. É a situação aqui, ó. Dizer eca na hora do jantar ou em qualquer refeição. Certo? Não é educado fazer isso. Letra I, pushing and shoving. É dar aquela sacudida, aquela brincadeira de mau gosto de ficar sacudindo as pessoas, o coleguinha. Também não é legal fazer isso. E a última, spitting on the streets. É a primeira imagem aqui, ó. Spitting on the streets, cuspir na rua. Não é educado fazer isso, ok? Então, conferimos aqui as respostas, só tem duas que são exemplos de boa educação. É a letra B, covering your mouth, cobrir a sua boca quando vai tossir. E a letra E, remembering to say thank you, lembrar de dizer obrigado. Ok? Então, por hoje é só. Thank you very much, see you later. Até a próxima. Então, por hoje é só. Thank you very much, see you later. Até a próxima.